A vó vê neto se afogando e não faz nada, porém 20 anos depois ela é presenteada com algo fora do comum. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Gustavo despertou naquela manhã acreditando que seria apenas mais um dia comum. O sol tímido atravessava as frestas da cortina, e a temperatura amena anunciava que o inverno estava chegando ao fim. Ele espreguiçou-se, tentando afastar a sensação de que algo estava diferente, mas não conseguiu identificar o motivo. Vestiu os chinelos, caminhou até a cozinha e, seguindo seu ritual de sempre, começou a preparar seu café da manhã preferido: café preto forte, pão integral levemente torrado e ovos mexidos com um toque de sal. Esse momento, aparentemente simples, significava mais do que apenas alimentar-se, era o modo como ele costumava organizar os pensamentos para iniciar o dia de forma tranquila. A fumaça aromática que subia da xícara aquecia tanto seu corpo quanto seu ânimo. Ainda assim, havia uma certa tensão no ar, um pressentimento difuso que ele não conseguia explicar. Enquanto mexia os ovos, Gustavo recordava a conversa da noite anterior com Paula, sua namorada. Haviam discutido sobre algo pequeno, mas que sempre voltava à tona: o futuro da relação. Ele não gostava de conflitos e normalmente tentava relevar certas coisas, acreditando que o afeto era maior do que qualquer divergência. Paula, porém, estava cada vez mais impaciente com o aparente comodismo dele. Será que essa discussão vai continuar hoje? Gustavo pensava, mordiscando um pedaço de pão torrado. Desejava que não. Colocou os ovos no prato, respirou fundo e sentou-se à mesa, na esperança de desfrutar pelo menos alguns minutos de paz. Foi quando o telefone tocou. O toque estridente quebrou o silêncio, fazendo seu coração disparar. Ele olhou para o aparelho descansando sobre o balcão da cozinha e sentiu a mão suar levemente, sem saber por que estava tão ansioso para atender. Alô, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Do outro lado da linha estava Paula. Ela parecia mais calma do que na noite anterior, mas havia um quê de solenidade em cada palavra que pronunciava. Em vez de retomar a discussão, a fala dela tomou um rumo que Gustavo não esperava. Gustavo, a voz dela soava hesitante, porém decidida. Precisamos conversar sobre nós. Eu estive pensando muito e, não dá mais. Não consigo manter esse relacionamento. Já tentei fazer com que as coisas se ajustassem, mas a verdade é que algo está rompido. Como assim? Perguntou Gustavo, sentindo o estômago afundar. Ontem nós só discutimos por besteira, Paula. Não precisa ser o fim. A gente pode se entender melhor. Ele, então, começou a argumentar, mas a voz de Paula soava definitiva. Não, Gustavo. Eu estou decidida. Me desculpa, mas não dá para continuar. Eu espero que um dia você entenda. Em seguida, a ligação foi encerrada. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés naquele instante. A cabeça de Gustavo rodava, tentando processar o que acabará de acontecer. Por mais que pressentisse a tensão entre eles havia algum tempo, jamais acreditara que Paula terminaria de forma tão abrupta. Confuso, ele permaneceu parado por vários segundos, encarando o telefone em sua mão, sem saber o que fazer. Quando finalmente recobrou os sentidos, percebeu que os ovos haviam esfriado e o café já não parecia tão convidativo. Atordoado, Gustavo terminou seu café da manhã sem realmente sentir o sabor. Cada garfada tinha gosto de vazio, e o café, antes revigorante, agora parecia amargo. Levantou-se da mesa e caminhou para o quarto quase em piloto automático. Precisava se vestir para o trabalho, pois as responsabilidades do dia a dia não parariam por causa de seu coração partido. Enquanto escolhia a roupa, a mente viajava pelo turbilhão de pensamentos que se formava. Será que era só uma briga? Será que ela vai me ligar de novo? Repetia mentalmente, mas o rosto e o tom de voz de Paula deixavam claro que aquela decisão não fora tomada de supetão. Provavelmente havia muito tempo que ela vinha amadurecendo essa conversa. Ele vestiu uma camisa social clara, calça preta e sapatos marrons. Olhou-se no espelho, notando as olheiras que despontavam devido a uma noite mal dormida. Pareço alguém de luto, constatou com um suspiro.
Pegou as chaves do carro, conferiu a carteira no bolso e saiu de casa. O sol estava um pouco mais forte do que quando acordara, mas não o suficiente para iluminar a sensação de vazio que se alojara em seu peito. No caminho até o elevador, Gustavo ainda ensaiava frases de arrependimento, desculpas que talvez pudessem mudar a decisão de Paula, mas, dentro dele, uma voz sussurrava que aquilo era definitivo. A cada quilômetro que percorria em direção ao trabalho, o trânsito parecia piorar. O congestionamento habitual da cidade estava ainda mais intenso naquela manhã. Carros buzinavam, motocicletas costuravam pelos corredores, e Gustavo sentia a raiva e a frustração crescerem. Olhou para o relógio no painel, tinha poucos minutos para chegar, mas avançava a passos de tartaruga pelas ruas paradas. Bateu as mãos no volante, impaciente. Eu não preciso disso agora, murmurou, sentindo a pressão aumentar. Em busca de uma rota alternativa, desviou por uma rua secundária, esperando que, ao menos naquele trecho, encontrasse menos carros. E, de fato, a rua parecia mais tranquila, sem tanto movimento. Ele sentiu certo alívio ao ver que, finalmente, podia avançar sem ficar preso atrás de filas intermináveis. Abriu a janela para respirar um pouco de ar fresco, na tentativa de relaxar a mente. Lá fora, algumas árvores ladeavam a via, o que lhe deu a sensação de sair um pouco da selva urbana. Talvez, com calma, eu consiga pensar melhor, disse a si mesmo. No entanto, após alguns minutos de condução suave, Gustavo foi pego de surpresa. O carro à sua frente freou de forma brusca, sem qualquer aviso prévio. Ele, distraído pelos próprios pensamentos e pela paisagem mais agradável, demorou um segundo a reagir, e não houve tempo suficiente para evitar a colisão. O impacto não foi forte, mas o barulho de metal contra metal fez seu coração disparar. Com a adrenalina a mil, Gustavo estacionou o carro e pulou para fora, pronto para confrontar o motorista que, na sua concepção, parara sem motivo. Mas que droga! Exclamou, olhando para a frente do próprio carro. Você não sabe que existe um pedal do acelerador além do freio? Enquanto falava, Gustavo sentia o rosto esquentar de raiva, mas, ao se aproximar do outro veículo, notou que a pessoa que saía do carro não exibia a agressividade que ele esperava. Era uma mulher de cabelos castanhos e olhos avermelhados, possivelmente por ter chorado. Ela parecia sorrir e chorar ao mesmo tempo, uma confusão de emoções que, de imediato, desmontou a raiva inicial de Gustavo. Você está bem? Ele perguntou, de maneira quase automática, ao perceber que a expressão dela era mais de alívio ou felicidade do que de susto. A mulher, enxugando as lágrimas, respondeu: Sim, foi só o susto. Eu estava chorando por algo completamente diferente antes desta batida. Ela fez uma pausa, pigarreou e prosseguiu: Meu nome é Elisa. Desculpe por isso, eu realmente não percebi que estava freando tão forte. Gustavo coçou a nuca, ainda um pouco confuso com a situação. Por cima do ombro dela, ele pôde ver um garotinho de aproximadamente 5 anos, sentado no banco traseiro. O menino tinha um olhar atento e repetia algo sem parar. Com a janela do carro aberta, Gustavo finalmente conseguiu ouvir as palavras que a criança dizia: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aquela frase, repetida com tanta sinceridade, o pegou de surpresa. Num instante, o coração de Gustavo, que ainda carregava a mistura de rejeição e raiva, foi invadido por uma espécie de ternura inexplicável. É o seu filho? Arriscou perguntar, observando a cena. Sim, esse é o João, respondeu Elisa, com os olhos marejados de emoção. Ela respirou fundo, tentando recompor-se, e explicou: ele tem 5 anos e foi diagnosticado com autismo. Até hoje de manhã, nunca tinha falado nenhuma palavra. Sempre tentei dizer a ele que o amava, mesmo que não houvesse resposta. Mas hoje, ela abriu um sorriso largo, fazendo as lágrimas rolarem mais uma vez. Hoje ele finalmente respondeu. Ele me disse: Eu te amo. Eu não pude conter a emoção. Gustavo olhou para o menino, que continuava repetindo Eu te amo como um mantra, e sentiu-se profundamente tocado. Era como se aquela cena, tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinária, tirasse todo o peso que carregava nos ombros.
O término com Paula ainda doía, mas, diante daquele instante de conquista de Elisa e João, a dor dele parecia quase secundária. Nossa, eu nem sei o que dizer. Gustavo balbuciou. Isso é maravilhoso. Parabéns a você e ao João. Elisa enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Obrigada. Eu sei que é só o começo de um longo caminho. Mas ouvir isso dele foi um milagre para mim. Por isso freiei de repente. Eu estava tão emocionada que perdi a noção do que estava fazendo. Olhando de volta para o carro, Gustavo percebeu alguns arranhões na dianteira do seu veículo e na traseira do carro de Elisa. A batida fora leve, porém os danos estéticos eram visíveis. Ele suspirou, lembrando-se de que precisaria lidar com seguro, conserto e todos os trâmites burocráticos que detestava. Porém, sentia que não podia simplesmente deixar aquilo estragar um momento tão especial para Elisa e seu filho. Bom, acho que teremos que fazer um boletim de ocorrência, conferir como podemos resolver a questão do conserto. Ele olhou para o rosto radiante de Elisa e completou, mas sem pressa. Vamos resolver tudo da forma mais tranquila possível. Você está bem, o João está bem, isso é o mais importante. Elisa confirmou com a cabeça, agradecendo pela compreensão. Ela pegou a carteira na bolsa e perguntou: quer que eu pague pelos danos? Eu me sinto culpada por ter freado tão bruscamente, mas, ao mesmo tempo, você não vinha prestando muita atenção na distância. Ela sorriu sem maldade, apenas constatando os fatos. De qualquer forma, podemos resolver isso entre a gente, sem envolver o seguro, se preferir. Gustavo respirou fundo e deu de ombros. Vamos fazer o seguinte: trocamos nossos contatos e conversamos com mais calma depois. Ainda estou meio abalado, não é um dia fácil para mim. Mas podemos, sim, resolver de forma amigável. Elisa, preocupada, decidiu perguntar: você está passando por alguma situação difícil? Porque, sinceramente, seu olhar está triste. Se não quiser falar, tudo bem, mas queria saber se posso ajudar de alguma forma. Ele hesitou por um momento. Não era o tipo de pessoa que falava de seus problemas íntimos para desconhecidos. Porém, havia algo na maneira como Elisa o encarava, uma compaixão genuína misturada a uma força interior que o encorajou a dizer a verdade. Bom, acabei de levar um fora. Minha namorada terminou comigo hoje de manhã, por telefone. A frase lhe doeu, mas ele seguiu: estou tentando digerir tudo isso, mas é complicado. Elisa deu um pequeno sorriso solidário. Sinto muito. Rompimentos são difíceis, mas, às vezes, trazem mudanças importantes. Eu mesma já passei por algo do tipo. Se serve de consolo, saiba que isso aqui, ela apontou para João, que ainda repetia eu te amo enquanto olhava para o céu pela janela do carro. Me fez ver que, mesmo em momentos de dor, a vida pode surpreender com algo que nos preenche de esperança. O olhar de Gustavo se voltou para o menino, que, naquele instante, balbuciava uma nova tentativa de frase, embora ainda fosse confusa. Ele pensou em quantas vezes se sentirá preso a problemas que pareciam gigantes, mas agora, diante de uma vitória tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandiosa, tudo parecia tomar outro sentido. Percebeu que, às vezes, a vida pode dar voltas bruscas, porém necessárias. Acho que você tem razão, Gustavo respondeu, em um tom mais sereno do que antes. Talvez eu só precise de um pouco de tempo para entender as coisas. Eles trocaram números de telefone e breves informações pessoais para resolver a questão do conserto. Elisa, ainda em meio a lágrimas e sorrisos, pediu desculpas mais uma vez pela freada repentina. Desculpe pelo susto. Eu realmente não esperava ouvir o João falar. Foi um choque para mim, um choque maravilhoso. Mas, se seu carro precisar de qualquer conserto, não hesite em me avisar. Ele guardou o papel com o contato dela no bolso e, ao se despedirem, algo curioso aconteceu. João, daquele jeitinho ainda um pouco tímido, olhou diretamente para Gustavo e repetiu: eu te amo. Talvez para o menino, ainda se acostumando com a recente descoberta da fala, aquela frase fosse tudo o que precisava dizer. Mas, para Gustavo, soou como se fosse um abraço carinhoso que, de alguma forma, lhe garantisse que tudo ficaria bem. Ele riu, surpreso e emocionado ao mesmo tempo, e respondeu: também te amo, garotão. Fico feliz por você.
Elisa sorriu, fechou a porta do carro e, com um aceno de mão, afastou-se. Gustavo entrou no próprio veículo, ainda sentindo o coração bater acelerado, mas agora carregado de um sentimento completamente diferente do que experimentara ao acordar. Era como se a esperança tivesse encontrado um espaço, ainda que pequeno, para renascer em meio ao caos que vivia internamente. Quando chegou ao trabalho, Gustavo notou que estava atrasado, mas a preocupação com o horário agora era menor. Seus colegas estranharam a expressão pensativa e um tanto emocionada que ele trazia no rosto. Um deles, Renato, seu amigo mais próximo no escritório, foi o primeiro a perguntar: "Cara, você está bem? Aconteceu alguma coisa?" Gustavo suspirou, ainda sem saber como colocar em palavras tudo o que se passará naquela manhã. Ao mesmo tempo em que se lembrava do rompimento doloroso com Paula, uma nova lembrança entrava em cena, a imagem de João dizendo "Eu te amo" pela primeira vez, e o olhar aliviado de Elisa. Parecia que sua tristeza estava sendo repensada sob outra perspectiva. Mais ou menos, Renato. Tive um dia cheio de surpresas. Entre a correria de relatórios, planilhas e reuniões, Gustavo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava repetidamente para o encontro com Elisa e João. A cada vez que se lembrava da frase do garoto, um pequeno sorriso brotava em seu rosto. É incrível como as coisas acontecem quando a gente menos espera, pensava. Passaram-se alguns dias, e Gustavo percebeu que o conserto do carro precisaria ser feito em breve. Havia um amassado discreto, mas suficiente para incomodá-lo. Ligou para Elisa, tentando não soar invasivo, e explicou: "Oi, Elisa. Aqui é o Gustavo, lembra? Sobre o lance dos carros, então, eu queria ver se a gente pode marcar algo para resolver a questão do conserto. Ou, se preferir, eu mesmo posso arcar. De verdade, não tem problema." Ela riu, do outro lado da linha. "Claro que me lembro de você. Olha, vamos fazer assim, me manda o orçamento do conserto, e eu pago a parte que for minha responsabilidade. Não quero te deixar na mão. E, como você está?" Gustavo respirou antes de responder, sentindo que aquela simples pergunta trazia à tona muitas reflexões. "Estou tocando a vida. Paula não me ligou nem deu notícias. Foi mesmo um ponto final. Dói ainda, mas acho que estou aprendendo a lidar." Elisa, com a voz serena, comentou: "Entendo. Não vou dizer que tudo acontece por um motivo ou algo assim, porque isso é muito pessoal. Mas, às vezes, a gente só precisa aceitar o que não está mais sob nosso controle. Eu aprendi muito sobre isso com o João, sabe? Ele me mostra, todos os dias, que nem sempre a vida segue o que planejamos. E tá tudo bem, a gente se adapta." A conversa fluiu por mais alguns minutos. Gustavo desconversou quando sentiu que as emoções ficariam intensas demais, preferindo encerrar com "vou te mandar tudo por mensagem." Ainda que quisesse falar mais, optou por não abusar da boa vontade dela. A ligação encerrou-se, deixando no ar uma sensação estranha de alívio e nostalgia ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, Gustavo ainda sentia a perda de Paula, mas a lembrança de João e de Elisa permanecia viva em sua mente. Ele, frequentemente, recordava o sorriso emocionado da mãe e o modo como o garotinho repetia "Eu te amo" naquela voz infantil cheia de descobertas. Aquela cena acendia em Gustavo uma faísca de esperança que, aos poucos, desenhava uma perspectiva diferente sobre suas próprias dores. A vida, apesar de imprevisível, poderia oferecer momentos de alegria que superassem os momentos mais sombrios. Em certo final de tarde, sozinho em seu apartamento, Gustavo pegou o celular para olhar fotos antigas dele com Paula. Por mais que doesse, reconhecia que o término tinha motivos que, talvez, ele não tivesse enxergado antes. Pensou em como Paula cobrava uma mudança de atitude, uma disposição maior dele para fazer planos e arriscar novos caminhos. Ele, por sua vez, sempre temeu mudanças bruscas. Recordou-se, então, de Elisa, que, mesmo em meio a uma freada inesperada, encontrara o maior presente da sua vida, as palavras inéditas do filho. Talvez mudanças não sejam tão ruins assim, Gustavo refletiu, enquanto passava os dedos por cima de uma foto do casal sorrindo. Devolveu o celular à mesa e se ergueu, decidido a encarar o futuro sem tanta resistência. Ele não sabia ao certo como reconstruiria sua rotina sem Paula, mas, de alguma forma, entendeu que precisava se abrir para o inesperado.
Aquilo que acontecerá com Elisa e João não era apenas um acidente de trânsito, era um sinal de que, mesmo em meio a situações desagradáveis, a vida guardava pequenos milagres e oportunidades de crescimento. Nos dias seguintes, essa lembrança permanecia viva em sua mente, trazendo-lhe uma perspectiva diferente sobre suas próprias dores e o rompimento com Paula. Algum tempo depois, Elisa telefonou para Gustavo. Naquela tarde, ele estava saindo do trabalho, cansado e ainda tentando organizar os pensamentos sobre tudo o que lhe acontecerá nos últimos meses. Ao ouvir o toque do celular, conferiu o identificador de chamadas e viu o nome de Elisa. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, pois, apesar do pouco tempo de convivência, já sentia um apreço especial por aquela mulher e por seu filho. Ele atendeu com um alô meio ofegante, fruto da pressa ao descer as escadas do prédio, e logo escutou a voz suave dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Desculpa ligar de repente. É que eu queria falar sobre o conserto dos carros. Eu insisto em pagar, pelo menos, a maior parte. Você já fez o orçamento? Oi, Elisa, tudo bem? Sim. Não precisa se desculpar. Na verdade, eu até ia te ligar sobre isso. Vamos marcar de ir à oficina juntos? Assim, podemos ver o que precisa ser feito em cada carro e dividir os gastos da melhor forma possível, propôs Gustavo, tentando soar prático, mas, por dentro, contente por poder revê-la. Claro. Concordou ela, parecendo aliviada. Você poderia amanhã ou prefere outro dia? Amanhã está ótimo, respondeu Gustavo. Eu saio às 5 do trabalho. Se quiser, podemos nos encontrar na oficina do Mário, um amigo meu que é mecânico de confiança. Elisa topou na hora e, antes de encerrar a ligação, agradeceu a compreensão de Gustavo, dizendo que, por mais que ele quisesse ajudar, ela fazia questão de não deixá-lo cobrir tudo. Ele riu, compreensivo, e desligou. Já no estacionamento, enquanto procurava o carro, imaginou como seria aquele encontro e por que se sentia tão interessado em colaborar com Elisa. Talvez fosse a situação especial que envolvia o pequeno João, ou quem sabe a forma sincera e corajosa com que ela lidava com as adversidades. De qualquer forma, ele estava disposto a estender a mão. No dia seguinte, Gustavo e Elisa encontrarão-se na oficina. Ela chegou dirigindo com cuidado, e João vinha na cadeirinha no banco de trás. Ao estacionar, ele já desceu, timidamente, segurando a mão da mãe, mas quando viu Gustavo, abriu um sorriso tímido e saiu do carro com curiosidade estampada no olhar. Gustavo, ao ver o menino, acenou com a mão e o cumprimentou. Oi, campeão! Tudo bem com você hoje? João, em resposta, emitiu um som que beirava um cumprimento, ainda construindo sua fala com esforço. Elisa, com os olhos cheios de alegria, explicou a Gustavo. Ele está cada vez mais arriscando palavras novas. Ontem, na sessão de terapia, ele conseguiu falar ambolan pela primeira vez. Foi emocionante. Gustavo abaixou-se até a altura da criança e comentou. Sério? Que incrível, João! Você está indo muito bem. O menino, de certa forma, pareceu compreender o elogio. Ele sorriu, tocou levemente o braço de Gustavo e, com um pequeno balbucio, demonstrou certo contentamento. Elisa acariciou os cabelos de João e o encorajou a ficar ao lado enquanto eles conversavam com o mecânico. Enquanto aguardavam, Gustavo e Elisa ficaram próximos a um balcão na parte frontal da oficina, onde era possível observar os funcionários avaliando os danos nos veículos. João, antes tão introspectivo, surpreendia Elisa ao emitir sons e tentar palavras desconexas, mas cada uma delas era um verdadeiro triunfo. A mãe acompanhava cada tentativa, corrigindo com paciência, sorrindo para Gustavo a cada pequena vitória. Ele, por sua vez, observava com admiração aquele amor incondicional e o quanto Elisa vibrava a cada conquista do filho. Depois de algum tempo, o mecânico Mário chamou Gustavo para mostrar o orçamento dos reparos. Elisa aproximou-se para ouvir, mantendo João próximo, mas a criança começou a balbuciar algo e puxar a mãe para longe, curiosa sobre as ferramentas que estavam em uma bancada. Elisa pediu licença. João, espera, filho, fica aqui perto. Ele repetiu a ferramenta de um jeito meio embaralhado, e Elisa o incentivou. Muito bem, João. É isso mesmo que você está vendo, ferramentas. Mas agora não podemos mexer, está bem?
A criança olhou para a mãe, depois para Gustavo, e acabou se distraindo ao perceber o olhar afetuoso dos dois. Mário mostrou então as avarias. O para-choque do carro de Elisa precisaria de pintura, enquanto o de Gustavo estava um pouco amassado. Também seria necessário trocar uma lanterna traseira. Gustavo e Elisa conferiram os valores, e ela insistiu. Posso pagar tudo, Gustavo. Afinal, eu freiei bruscamente naquele dia. Se você não tivesse desviado de repente, nem teria batido. Sei que já passamos por muitas coisas, mas eu preciso arcar com minha parte. Ele, tentando soar firme, rebateu. Elisa, eu agradeço sua honestidade, mas eu também estava desatento. Podemos dividir. Aliás, já estou satisfeito que você tenha concordado em vir até aqui. Ela franziu a testa, pois mantinha a ideia de assumir a maior parte dos custos, mas Gustavo colocou a mão no ombro dela de forma gentil, pedindo que não se preocupasse tanto. Nesse instante, João chamou a atenção de ambos com um som que soava como angus, tá? Elisa arregalou os olhos, impressionada com a nova tentativa de palavra. Mesmo sem estar totalmente clara, era evidente que ele tentava pronunciar Gustavo. Você está ouvindo isso? Exclamou Elisa, segurando a mão do filho. Ele está tentando dizer o seu nome. Gustavo sentiu o coração dar um salto. Com o rosto iluminado por um sorriso, ele se aproximou do menino. É isso aí, João. Pode me chamar de Gustavo, ou se preferir de Angus. Você é incrível, cara. O menino retribuiu com uma expressão concentrada, como se guardasse a força necessária para falar. E, embora não repetisse de imediato, Gustavo percebeu no brilho de seus olhos a vontade de tentar novamente. Por fim, diante das divergências sobre quem pagaria o quê, resolveram deixar a conversa em aberto enquanto os reparos eram realizados. Mário explicou que não demoraria muito para deixar tudo em ordem, mas pediu uns dias para as peças chegarem. Foi nesse intervalo que Gustavo aproveitou o momento em que Elisa se afastara para levar João ao banheiro da oficina. O menino estava impaciente e queria sair do ambiente barulhento, para tentar pagar toda a conta de forma discreta. No balcão, Gustavo retirou o cartão e sussurrou para o atendente. Olha, eu quero quitar as despesas. Por favor, não deixe Elisa saber. É um presente meu para ela e para o João. O funcionário levantou as sobrancelhas, surpreso, mas estava prestes a efetuar a transação quando Elisa apareceu atrás de Gustavo, preocupada com a demora. Assim que o viu com o cartão na mão, ela uniu as sobrancelhas e, desconfiada, perguntou: Por que você está fazendo isso? Gustavo virou-se, sentindo-se pego em flagrante. Não conseguia mentir para ela, pois sabia que Elisa prezava muito a transparência. Então, respondeu no impulso. Vocês dois já passaram por tantas dificuldades, Elisa. Quero ajudar de alguma forma. E também, sinto que o que aconteceu entre nós não foi por acaso. Por favor, me deixa fazer isso. Ela, surpresa e ao mesmo tempo grata, fitou Gustavo por alguns instantes. Seus olhos marejaram, mas ela não queria chorar em público. Com a voz embargada, tentou recusar. Você não precisa. Eu consigo resolver? Gustavo interrompeu-a com delicadeza. Eu sei que consegue, mas quero estar ao seu lado. Nesse momento, João, que estava em pé segurando a mão da mãe, pareceu notar a tensão no ar, e balbuciou algo parecido com a não briga. Elisa acariciou os cabelos do filho e decidiu aceitar a ajuda de Gustavo, pois seu orçamento já andava muito apertado devido às sessões de terapia e fonoaudiologia de João. Aquela quantia não seria de forma alguma um capricho supérfluo, mas sim um alívio real em seu cotidiano. Deixando a oficina, Elisa propôs que fossem juntos tomar um sorvete no shopping, como forma de agradecimento. Gustavo concordou, feliz por passar mais tempo com os dois. Assim, os passeios casuais tornaram-se uma rotina agradável. Elisa e João encontravam-se com Gustavo sempre que podiam, e pequenas alegrias surgiam no dia a dia. Caminharam pelo parque certa vez, observando João correr atrás de pombos e tentar repetir o nome dos animais que via. Em outro momento, foram até uma livraria infantil, e o menino apontou para livros coloridos, arriscando sílabas novas. Gustavo se encantava a cada progresso. Também passou a frequentar a casa de Elisa aos fins de semana, ajudando-a com algumas tarefas e levando presentes simples para João, não brinquedos caros, mas coisas que o estimulassem,
como jogos educativos ou livrinhos com figuras grandes. Você está mimando meu filho, dizia Elisa, em tom de brincadeira, quando Gustavo aparecia na porta com mais uma sacola. Só estou contribuindo para o desenvolvimento dele, justificava-se Gustavo, em tom de falsa seriedade, arrancando risos dela. A cada sorriso compartilhado, a cada palavra que João tentava articular, Gustavo percebia que seus laços com aquela dupla se fortaleciam. Ele mesma já não pensava tanto nos motivos que haviam levado Paula, sua ex-namorada, a romper com ele. Seu olhar agora se dirigia ao presente, cheio de descobertas e pequenos milagres que surgiam a cada dia. Conforme o tempo passava, aquele sentimento de Gustavo por Elisa crescia. Certa noite, tomou coragem e a convidou para um jantar num restaurante tranquilo, longe da agitação dos shoppings e praças de alimentação. Elisa hesitou um pouco em aceitar, pois tinha receio de deixar João com uma babá nova, mas Gustavo garantiu que o local não era muito distante e que poderiam voltar rapidamente, se fosse preciso. No jantar, sentados a uma mesa perto da janela envidraçada, ambos conversaram longamente. As velas acesas criavam uma atmosfera aconchegante, e Elisa elogiou o lugar. É muito bonito aqui. Você escolheu bem. Ele se ajeitou na cadeira, ligeiramente nervoso, mas abriu seu coração. Elisa, eu queria falar sobre nós. Você sabe que sua presença e a do João se tornaram muito importantes para mim. Quero um relacionamento sério. Sei que você cria o João sozinha desde que o pai dele foi embora, e imagino que tenha medo de alguém aparecer e depois sumir. Mas eu não vou a lugar nenhum. Ela sentiu um aperto no peito, ao mesmo tempo que uma esperança genuína. Gustavo continuou. Estou me afeiçoando ao João como se fosse meu próprio filho. E eu quero estar presente nas conquistas e desafios dele. Se você me permitir, quero construir algo sólido ao lado de vocês dois. Diante daquela declaração, Elisa sentiu-se comovida. Fechou os olhos por um instante, recordando todas as incertezas que viverá, principalmente quando descobrira que João tinha autismo e não poderia contar com o apoio integral do pai biológico. A voz de Gustavo, porém, transmitia confiança. Sim, disse ela, emocionada. Eu também venho sentindo algo forte por você. Queria ter certeza de que não era só gratidão pelo que você faz. Mas percebi que, quando estamos juntos, tudo flui de maneira natural. O coração de Gustavo disparou. Ele tomou a mão de Elisa sobre a mesa e a beijou suavemente. Não havia muito mais o que dizer, pois a troca de olhares já bastava para selar o entendimento entre eles. Com o coração cheio de esperança, aceitaram seguir juntos. Porém, Gustavo sentia que precisava contar à mãe, Beatriz, sobre os rumos que sua vida estava tomando. Ele tinha uma relação próxima com ela, que, após enviuvar cedo, dedicou-se com afinco à criação do filho único. No entanto, Gustavo não fazia ideia de como Beatriz reagiria ao fato de ele estar se envolvendo com uma mulher que já tinha um filho e que, além disso, possuía necessidades especiais. No dia em que finalmente tomou coragem para contar a novidade, ele foi até a casa de Beatriz. A princípio, ela reagiu com euforia. Meu filho, que ótimo que está namorando novamente. Fico tão feliz por você. Eu sempre quis que encontrasse alguém que te fizesse bem. Gustavo sorriu, mas sabia que havia mais a dizer. Então, prosseguiu, explicando quem era Elisa, como haviam se conhecido e, por fim, mencionou João e seu autismo. Foi nesse ponto que Beatriz demonstrou um semblante de estranhamento. Inicialmente, tentou disfarçar, mas sua linguagem corporal a denunciava. Ela mudou de postura, cruzou os braços e franziu a testa. Então, esse menino é diferente, né? Você sabe que terá que arcar com muitos cuidados, fisioterapia, essa fonoaudiologia, consultas, né? Disse ela, em tom hesitante. Mãe, não fale assim. Ele é apenas uma criança. Você não faz ideia de como o João é incrível. As palavras dele estão começando a florescer, e cada pequena vitória enche nossos corações de alegria. E eu o amo como um filho. Beatriz tentou dissuadi-lo, argumentando que seria um fardo cuidar de uma criança nessas condições. Gustavo, indignado, a interrompeu prontamente. Não fale assim. João é uma criança incrível, e eu o amo como se fosse meu. Elisa e ele trouxeram alegria à minha vida, e é meu desejo ficar com eles.
Apesar do choque, Beatriz não recuou. Preferiu encerrar o assunto, mas deixou claro que não aprovava. Gustavo saiu da casa materna com um aperto no coração, pois esperava que a mãe fosse mais acolhedora. Algumas semanas depois, Beatriz convidou Gustavo, Elisa e João para um almoço, dizendo que queria conhecer a futura nora e o menino. Gustavo, otimista, pensou que, talvez, a mãe tivesse refletido melhor e quisesse, agora, se aproximar. Elisa aceitou o convite com cautela, temendo o preconceito que Gustavo comentara, mas, por amar o companheiro, decidiu tentar estabelecer uma boa relação com a sogra. No dia marcado, eles chegaram à casa de Beatriz levando uma sobremesa como presente. A anfitriã os recebeu com um sorriso protocolar, parecendo mais contida do que realmente cordial. Elisa tentou puxar assunto. Obrigada por nos receber, dona Beatriz. Sua casa é muito bonita, e João adorou o jardim lá fora. A resposta veio seca. Obrigada. Espero que ele não me quebre nada. Eu gosto muito das minhas plantas e dos meus vasos. A tensão pairou no ar, mas Gustavo tentou contornar, elogiando a comida e o empenho da mãe. Enquanto almoçavam, João, sentado ao lado de Elisa, se mexia inquieto. Era sua primeira vez em um ambiente desconhecido, cheio de estímulos. Beatriz quase não se dirigia a ele, exceto para lançar olhares de reprovação quando via movimentar os talheres com menos destreza ou emitir sons mais altos. Ao se levantar para explorar a sala, João esbarrou em um vaso de flores sobre a mesinha de centro. O objeto, embora não tenha caído no chão, balançou com força e algumas pétalas se soltaram. Beatriz, com os olhos indignados, gritou: "Menino, olha o que você fez! Não sabe ficar quieto? Mas também, é especial, o que eu podia esperar?" A fala atingiu Elisa como um golpe. O rosto dela empalideceu, e ela segurou o filho, que se assustou com o grito. João começou a chorar, confuso e apavorado com a reação ríspida. Gustavo, revoltado, levantou-se da cadeira, encarou a mãe e berrou: "Mãe, chega! Esse comportamento é inaceitável. Você não tem o direito de falar assim com ele." Beatriz tentou se justificar, mas Elisa, com a voz trêmula e os olhos marejados, interrompeu: "Com licença, mas vamos embora. Não vou expor meu filho a isso." Gustavo concordou imediatamente, tomado pela fúria, enquanto pegava a bolsa de Elisa e encaminhava João para a porta. Beatriz esboçou protestar, porém, diante da indignação do filho, pouco pôde fazer além de assistir aquele momento tenso. O episódio deixou marcas profundas. Gustavo passou dias remoendo a atitude da mãe, sem conseguir perdoá-la. Cada vez que recordava o choro de João e o olhar de pânico no rosto do menino, sentia uma mistura de raiva e decepção. Ele já sabia que Beatriz nutria certo preconceito, mas não imaginava que chegaria a esse ponto de hostilidade. Elisa, por sua vez, vivia em constante apreensão. Temia que Gustavo, por amor filial, pudesse obrigá-la a ter mais contato com Beatriz. Porém, não queria criar conflitos, apenas desejava proteger o filho de novas humilhações. Em uma conversa sincera, ela abriu seu coração. "Gustavo, eu entendo que é sua mãe. Não quero separá-los. Mas não posso permitir que o João sofra novamente. Não é justo." Gustavo balançou a cabeça, confirmando: "Eu sei disso, Elisa. De jeito nenhum vou obrigar você ou o João a conviver com alguém que não respeita a condição dele. Eu sinto muito por tudo. Acredite, me dói ver a postura da minha mãe." Eles decidiram, então, que, dali em diante, manteriam distância para proteger João. Se um dia Beatriz mudasse, poderiam reavaliar a situação. Elisa sentiu o alívio de não precisar enfrentar aqueles olhares julgadores outra vez. Beatriz, por sua vez, permaneceu fechada em seus preconceitos, culpando Elisa por afastar Gustavo e alegando que o filho agora vivia para aquela criança difícil. Gustavo, magoado, tentava explicar que estava apenas escolhendo ser feliz ao lado de Elisa e João, mas toda a conversa acabava em atritos. Assim, as visitas se tornaram cada vez mais raras. Nos momentos em que Gustavo tentava uma reaproximação, a mãe voltava a criticar a situação, deixando claro que não aceitava a criança como parte da família. Diante de tanta resistência, Gustavo optou por preservar a tranquilidade do lar que estava construindo.
ainda nutria amor pela mãe, mas não podia ignorar o bem-estar de Elisa e, principalmente, de João. As poucas vezes em que se viam eram tensas, pontuadas por troca de farpas e falta de entendimento. Não demorou para que esse contato fosse praticamente interrompido. Nesse cenário doloroso, Gustavo encontrou na compreensão de Elisa e no olhar puro de João a força para seguir em frente. Sim, as feridas causadas pelas palavras duras de Beatriz levariam tempo para cicatrizar, mas ele não se arrependia de ter assumido aquela nova família. Embora não fosse fácil para ninguém, era evidente que, ao lado de Elisa, ele encontrara um propósito maior: compartilhar o crescimento de João e celebrar cada passo, por menor que fosse. E, acima de tudo, sabia que não estava sozinho. Aquela parceria, cheia de cumplicidade, lhe trazia a certeza de que o amor não podia ser limitado por preconceitos. Mesmo assim, Beatriz manteve-se resistente. No almoço para conhecer Elisa e João, mostrou-se fria e pouco receptiva. Durante a refeição, João esbarrou num vaso de flores. Beatriz, com um olhar indignado, gritou com o menino e ofendeu-o com palavras duras. O garoto, assustado, começou a chorar. Revoltado, Gustavo gritou com a mãe, dizendo que aquele comportamento era inaceitável. Elisa, tensa e magoada, decidiu ir embora com o filho, e Gustavo concordou. Esse episódio deixou marcas profundas. Gustavo e Elisa optaram por manter distância de Beatriz para proteger João de novas situações desagradáveis. Beatriz, por sua vez, seguiu presa aos seus preconceitos, e as visitas se tornaram cada vez mais raras, até cessarem quase por completo. 20 anos se passaram. Gustavo construiu ao lado de Elisa e João uma vida plena de amor e de desafios vencidos, embora nenhum deles achasse que seria simples enfrentar as incertezas do futuro. Durante aquele período, os três compartilharam cada etapa do crescimento de João, que, desde criança, passou por diversas sessões de terapia e acompanhamentos médicos. Muitos especialistas haviam alertado que, talvez, ele nunca conseguisse falar de forma clara. No entanto, a dedicação dele próprio e o apoio incondicional dos pais mostraram que a realidade poderia ser muito diferente. João, outrora silencioso, tornou-se um jovem adulto concentrado nos estudos, determinado a provar que seu potencial ultrapassava qualquer previsão pessimista. Nos finais de semana, Gustavo e Elisa o levavam a congressos voltados para temas de acessibilidade e inclusão, e, aos poucos, João foi desenvolvendo o desejo de ajudar outras pessoas como ele. Foi nesse contexto que decidiu seguir a carreira em medicina, descobrindo uma vocação genuína para cuidar de vidas. Durante a faculdade, ele preferiu assinar como Marcos, seu segundo nome, para ter alguma discrição no ambiente hospitalar. João ainda o remetia a memórias de infância, a certos estigmas que, por anos, acompanharam sua trajetória. Como Dr. Marcos, pôde se sentir mais livre para construir sua identidade profissional sem carregar sobre os ombros qualquer preconceito anterior. Gustavo se orgulhava imensamente do filho. Lembrava-se de cada olhar descrente que o cercara, de cada médico que apontara estatísticas pouco animadoras sobre o desenvolvimento de João, e também de como Elisa jamais desistira de encorajá-lo. Agora, o rapaz caminhava pelos corredores hospitalares com um jaleco branco, pronto para auxiliar quem precisasse, decidido a lançar mão do conhecimento que adquirira. Na formatura, Elisa chorou ao vê-lo subir ao palco para receber o diploma, enquanto Gustavo a segurava pela mão e sorria com lágrimas nos olhos. Beatriz, agora idosa, viverá 2 décadas de afastamento quase completo. Desde aquele episódio tenso, quando João ainda era criança, ela nunca mais estabelecera uma ligação constante com Gustavo e sua família. O preconceito que demonstrara no passado, chamando João de incapaz e recusando-se a vê-lo como neto, deixou feridas profundas, e o contato reduziu-se a raros telefonemas. Gustavo, por vezes, tentava aproximar-se, mas a resposta de Beatriz era quase sempre fria ou cheia de frases insinuando que ele havia feito escolhas equivocadas. Com o tempo, ele passou a aceitar que a mãe não mudaria de postura. Doía nele ver que João, um rapaz afetuoso e prestativo, pouco conhecia a avó, mas a proteção do filho vinha em primeiro lugar. Elisa, por outro lado, jamais demonstrou rancor explicitamente, embora ainda sentisse mágoa por cada situação humilhante que vivenciara. Certo dia, porém, o telefone tocou na casa de Gustavo. Era um vizinho de Beatriz, aflito, informando que a senhora fora encontrada caída na porta de sua casa após um ataque cardíaco. A ambulância a socorrera a tempo, mas ela estava internada em estado delicado.
Gustavo tomou um susto, pois fazia semanas que não falava com a mãe. Coincidentemente, ele e Elisa estavam de malas prontas para viajar, acompanhando João em um congresso médico importante, no qual o recém-formado Dr. Marcos apresentaria um trabalho sobre neurologia do desenvolvimento. Sem muitas opções, decidiram manter a viagem, mas prometeram ao vizinho que, tão logo terminasse o evento, retornariam para ver como ela estava. Em seu íntimo, Gustavo temia não chegar a tempo de se despedir, caso algo pior ocorresse. Elisa o consolou, afirmando que era fundamental prestigiar João naquele momento, mas que tentariam encurtar a estadia no congresso se possível. Enquanto isso, no hospital, Beatriz se recuperava lentamente, sentindo uma solidão que a consumia. Apesar de tudo, não conseguia conter um resquício de orgulho ao contar aos enfermeiros que tinha um filho chamado Gustavo. Não falava em netos, pois nunca reconhecera João como parte de sua vida. Ainda assim, as lembranças de tantos anos vinham à tona enquanto observava as paredes brancas do quarto e o ponteiro do relógio que corria vagarosamente. Certa manhã, um médico jovem e atencioso entrou para verificar seus batimentos cardíacos e conversar sobre seu histórico clínico. Ele se apresentou como Dr. Marcos. Ela não fazia ideia de quem ele era, mas, de alguma forma, sentia algo familiar em seu jeito tranquilo e na forma delicada de perguntar sobre sua dor no peito. Por vezes, quando ela divagava, ele apenas a ouvia, sem julgá-la. Isso a surpreendia, pois, em geral, não esperava que alguém demonstrasse paciência diante de suas queixas. Beatriz comentou, com um suspiro, que não recebia visitas do filho. Não entrou em muitos detalhes, apenas disse que tinha uma relação difícil com a família. Dr. Marcos a ouvia com olhar compassivo, mas sem nunca revelar sua própria história. Uma tarde, ao checar os níveis de medicação, ele notou certa angústia no semblante dela e, com voz suave, perguntou: "A senhora está se sentindo bem hoje?" Ela suspirou. Tanto quanto alguém que não tem para onde ir depois de uma internação. Ele ergueu o olhar. "Acredita mesmo que não há ninguém que se importe?" Beatriz desviou o rosto, sem saber responder. Apesar de toda a resistência, sentia-se tocada pela preocupação do médico. Mas não conseguia imaginar que aquele rapaz, em cuja presença até começava a sentir algum conforto, fosse justamente seu neto. Poucos dias depois, Gustavo e Elisa retornaram. Assim que chegaram à cidade, correram até o hospital, levando João, que insistiu em acompanhá-los como Dr. Marcos. Ao adentrarem o quarto, encontraram Beatriz um pouco pálida, recostada, mas já demonstrando sinais de melhora. Ela se surpreendeu ao ver Gustavo e Elisa, pois não estava acostumada a receber visitas, ainda mais depois de tantos anos de distância. Com a voz fraca, mas curiosa, perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui?" Gustavo se aproximou, olhando-a nos olhos. Mesmo com toda a mágoa, não havia raiva em seu semblante. "Mãe, recebemos a notícia do seu problema de saúde. Viemos assim que pudemos." Elisa manteve-se em silêncio, mas acenou com a cabeça, sinalizando que estavam ali para apoiá-la, se ela aceitasse. Beatriz franziu o senho ao ver o jovem médico atrás deles, e Gustavo explicou: "Você já conhece o doutor que tem te atendido, não é?" "Acho que não se apresentaram formalmente." Beatriz tentou entender aonde Gustavo queria chegar. Foi quando ele colocou a mão no ombro do rapaz e revelou: "Mãe, este é o João, ou melhor, Dr. Marcos. Seu neto." Naquele instante, Beatriz sentiu uma vertigem, como se o mundo girasse. O rapaz à sua frente, tão educado e cuidadoso em cada atendimento, era o mesmo garoto que ela um dia chamara de criança problemática e que havia desprezado. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não apenas de surpresa, mas também de arrependimento. Por que não fora capaz de abrir o coração e tentar conhecer esse neto incrível? Enquanto assimilava o golpe de realidade, João aproximou-se da cama, sem julgar, apenas demonstrando compaixão no olhar. Ele sorriu e quebrou o silêncio. "Está se sentindo melhor hoje? Suas taxas estão mais estáveis." Beatriz mal conseguia falar. Não esperava que o neto que renegara fosse exatamente o anjo da guarda que a havia socorrido naquele leito de hospital. Lembrou-se de quando o médico de plantão a socorreu logo que chegou, realizando exames detalhados e preocupando-se em não deixá-la sozinha. Agora entendia, fora o próprio João quem salvara sua vida.
As lágrimas escorriam livremente, e Gustavo se aproximou, passando a mão nos cabelos brancos da mãe. Ela agarrou a mão dele, tremendo. Sentia-se devastada por tantos anos perdidos. Depois de um momento de silêncio profundo, conseguiu dizer, quase engasgando: "Me perdoem. Eu nem sei o que dizer." Elisa, diante dessa súplica dolorida, colocou a mão no ombro do filho, que continuava ali, firme. João não se afastou, tampouco levantou qualquer acusação. Tinha diante de si uma pessoa abalada, e não tinha intenção de remoer o passado naquele instante. Depois de alguns dias internada, Beatriz recebeu alta. Precisava tomar medicação diária e manter o repouso, mas estava estável. Na saída do hospital, não hesitou em segurar o braço de Gustavo, pedindo que ele não fosse embora sem ouvi-la. Com a voz fraca, mas decidida, declarou que queria corrigir o rumo de sua história, mesmo que fosse tarde. Propôs que se reunissem em sua casa para um almoço, algo que ela mesma se dispôs a preparar com esforço. Gustavo olhou para Elisa e para João, sentindo uma mescla de incredulidade e alívio. Sim, havia feridas antigas, mas também havia uma chance de um recomeço. Sem pestanejar, ele concordou. Elisa assentiu com um sorriso contido, enquanto João, cheio de empatia no olhar, confirmou que estaria presente. No dia marcado, a casa de Beatriz ainda preservava o aspecto austero, pois passara tanto tempo sem receber visitas calorosas. As janelas estavam meio empoeiradas, a mobília, recoberta por panos brancos. Ela se esforçara para fazer uma faxina, mas a idade avançada e a saúde frágil limitavam seus movimentos. Ainda assim, insistiu em cozinhar algo simples, lembrando-se de pratos que Gustavo apreciava na infância. Quando o trio chegou, foi recebido por um leve sorriso de Beatriz na porta. A expressão dela, embora cansada, transmitia uma esperança jamais vista antes. João, por sua vez, caminhou até ela sem hesitar, trazendo uma pequena caixa de doces que comprará no caminho. Dentro da casa, a mesa estava posta de maneira modesta, com uma toalha antiga e pratos que não eram usados havia muito tempo. Gustavo sentou-se ao lado de Elisa, e João acomodou-se em frente à avó. Por alguns instantes, o silêncio prevaleceu, como se ninguém soubesse exatamente como iniciar aquela conversa. Foi Beatriz quem, suspirando, quebrou o gelo. "Eu sei que errei com vocês. Meu orgulho me cegou. Pode parecer tarde para pedir perdão, mas não quero partir dessa vida sem ao menos tentar." Ela olhou para Gustavo primeiro, os olhos marejados. "Filho, sei que te causei muita dor e que afastei você, a Elisa e o João." Depois, voltou-se para Elisa. "Você é uma mulher corajosa. Eu nunca reconheci sua força ao criar o João." Por fim, olhou para o neto, a voz quase falhando. "E você, que um dia eu disse que não seria capaz de nada. Meu Deus, como eu estava enganada." João respirou fundo, contendo as lágrimas. Vira muitas vezes paciente sem o amparo de suas famílias, mas jamais imaginara que teria de encarar a própria avó em situação tão semelhante. Com voz calma, respondeu: "Eu entendo que cada pessoa tem seu tempo para enxergar as coisas. Se a senhora quer recuperar o que foi perdido, estou aqui." Gustavo apertou a mão de Elisa sobre a mesa, sentindo-se profundamente tocado pelas palavras do filho. Então, se virou para a mãe. "Mãe, só quero que saiba que o passado não dá para mudar, mas podemos tentar construir algo novo." A emoção tornou o ambiente pesado e ao mesmo tempo cheio de expectativas. Beatriz, com lágrimas silenciosas, pediu que todos iniciassem a refeição, mesmo que a comida já estivesse quase fria. Entre garfadas e silenciosas reflexões, conversaram sobre pequenos acontecimentos da vida. Elisa contou como foram os anos de faculdade de João, mencionando alguns casos inspiradores que o impulsionaram a persistir no sonho de tornar-se médico. Gustavo aproveitou para lembrar histórias da infância do filho, ressaltando a primeira vez que João conseguiu pronunciar certas frases completas, desafiando as previsões mais pessimistas. Beatriz escutava cada detalhe como quem tenta recuperar o tempo perdido. Ela não sabia muito do cotidiano de João e agora descobria um universo inteiro de conquistas, tropeços e vitórias que jamais testemunhara. Quando chegaram à sobremesa, Beatriz levantou-se da mesa, com certa dificuldade, para trazer um bolo caseiro que tentará preparar. Elisa correu para ajudá-la na cozinha, demonstrando cuidado e falando baixinho. "Não se esforce demais.
Beatriz, apoiando-se na bancada, olhou para Nora. Obrigada por não ter virado as costas para mim, mesmo eu tendo sido injusta. Elisa, sem conter a emoção, replicou em voz baixa. Eu só queria proteger o João. Mas agradeço por estar disposta a conhecê-lo agora. As duas retornaram para a sala de jantar, onde João aguardava com um brilho nos olhos. Ele também se levantou, oferecendo o braço para a avó se apoiar. Uma cena que, 20 anos atrás, teria sido inimaginável. Quando todos se sentaram novamente, Beatriz voltou a falar, sem esconder as lágrimas. Eu realmente lamento por ter deixado o medo e o preconceito falarem mais alto. Fico me perguntando como teria sido minha vida se eu tivesse acolhido João desde o início. Gustavo, sentindo a mesma pontada de dor, tentou confortá-la. Mãe, não pense nisso agora. O que importa é que estamos aqui, sentados à mesma mesa. Então, Beatriz olhou para o neto. E quanto a você, Dr. Marcos? João abriu um sorriso, respondendo. Por favor, pode me chamar de João. Eu sempre serei o João que você um dia conheceu, mas que não teve chance de entender. Ela não conteve o choro, cobrindo o rosto com as mãos por alguns instantes. Em meio às conversas emocionadas e lágrimas contidas, o almoço terminou com abraços que selavam um primeiro passo na direção de um convívio possível. Gustavo sentia um peso sair de seus ombros, por mais que todo aquele reencontro fosse tardio, ainda havia tempo para construir memórias novas. Elisa, recolhendo os pratos, tinha um semblante sereno, pois via que João estava em paz, conversando mais abertamente com a avó sobre assuntos médicos e curiosidades de seu trabalho. Não era um concerto instantâneo de 20 anos de distância, mas um recomeço genuíno. Na porta de entrada, onde um dia Beatriz caíra sozinha, eles se despediram. Ela abraçou o filho, pedindo que voltasse sempre. Em seguida, abraçou Elisa com um calor que nunca imaginou sentir. E, por fim, mirou nos olhos de João, tocando-lhe o rosto com cuidado. Eu quero ser parte da sua vida, se você me permitir. João, sem cerimônia, a envolveu em um abraço longo e tranquilo. Você é minha avó. Sempre houve um lugar para a senhora, só faltava perceber. Um tanto cambaleante, Beatriz os acompanhou até a calçada, balançando a mão em despedida. Ficou parada ali, por um tempo, vendo-os partir. Em seu olhar ainda havia arrependimento, mas também um lampejo de alegria. Havia, finalmente, uma chance de reconstruir laços que estiveram rompidos por tanto tempo. Nos dias seguintes, Beatriz dedicou-se a fortalecer esses laços recém-descobertos, ligando para Gustavo com mais frequência, interessando-se em saber sobre a rotina agitada do neto e até mesmo mandando mensagens a Elisa, perguntando se precisavam de alguma coisa. Apesar das limitações da idade e dos fantasmas do passado, ela estava disposta a seguir adiante. E Gustavo, por sua vez, acolheu esse movimento de aproximação, permitindo que a mãe conhecesse, pouco a pouco, cada pedacinho de vida que havia se desenrolado ao longo de 2 décadas. João seguia firme em seu trabalho no hospital, encontrando tempo para visitar a avó nos intervalos ou para ajudá-la com exames de rotina. Tudo isso simbolizava uma família que, mesmo marcada pela dor e pela distância, se reunia sob a luz da compreensão. Quando enfim se reuniram novamente em um almoço simples, porém repleto de afeto, conversaram com uma franqueza que jamais houvera antes. Foi nesse contexto que perceberam como até mesmo os preconceitos mais enraizados podem ser vencidos quando há afeto, empatia e a sincera vontade de perdoar. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.